Pessoas queridas, uma alegria ter vocês por aqui, espero que vocês estejam bem. Essa é a parte 2 do meu depoimento. Se você não assistiu a introdução e a parte 1, eu recomendo que você vá na descrição do vídeo e dê uma olhadinha nisso para você entender o que está acontecendo aqui, tá? O PDF que eu vou usar aqui também está na descrição à sua disposição para você usar os links, clicar para ir para os vídeos, para os documentários, reportagens e assim por diante. Muito bem. Então hoje, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. A gente vai para a parte 2, né, onde eu vou falar sobre as medicinas e os pacientes, né, a diferença entre a medicina alopática e a medicina integrativa. E vou dar dicas que eu considero de ouro para vocês nesse caminho de cura, tá? Mas antes, eu quero falar sobre um tópico que eu resolvi colocar, dois tópicos, na verdade, que eu resolvi colocar depois que eu fechei o primeiro vídeo da parte 1. O primeiro tá na seção Como Fazer, tá? Que é quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Vou falar brevemente sobre isso e também sobre o relatório Flexner, que eu vou para ele agora. Eu quase não coloquei, mas eu decidi colocar, porque a história da indústria farmacêutica é uma história completamente voltada para o lucro e que, desde o começo, ela, na minha opinião pessoal, foi arquitetada para sufocar os tratamentos de curas naturais e geralmente baratos, né? Então, vamos acompanhar a leitura aqui. Você está me acompanhando aqui, acho que está tudo certo, né? Então, veja, até onde eu saiba, a indústria farmacêutica foi uma criação de Andrew Carnegie e da família Rockefeller, né, que inclusive tem um andar na Fundação Fiocruz, tá? Tem um andar Rockefeller lá, por meio de um sistema cuidadosamente elaborado para desacreditar tratamentos de saúde baratos e eficientes, para que a venda de drogas patenteadas desse o maior lucro possível. Isso aconteceu por meio do relatório Flexner, que reformulou o ensino dos cursos de saúde, principalmente a medicina, para apresentar apenas drogas farmacológicas a esses profissionais. Então você vai no médico, geralmente o médico alopático, né? O médico da farmácia, vamos falar assim, ele não entende nada de comida, não entende nada de chá, nunca viu, né? Nunca estudou seriamente isso. Isso aí eu acho que 90%, 95% dos nossos médicos está nesse patamar, né? Por que isso aconteceu? O Rockefeller e o Carnegie fizeram um acordo ali entre eles eram empresários muito amigos, né? E qual que é o sistema da indústria farmacêutica? Ela trabalha em cima de drogas patenteadas, né? Então, para você patentear, para você falar assim, olha, essa droga aqui é minha, primeiro você tem que provar que não existe aquele princípio na natureza. Então, assim, se você vai numa farmácia de manipulação, por exemplo, ela, geralmente, a maioria das coisas que ela manipula ali, não são essas drogas patenteadas, né? Quando o cara registra a patente no nome dele, ele ganha um dinheiro com aquilo, né? E ele provou que aquilo não existe na natureza. Então, por exemplo, não dá para o cara patentear um extrato de aloe vera, por exemplo, né, de babosa. Por quê? A babosa existe na natureza. Então ele não consegue ganhar muito dinheiro com isso, né? O que o Carnegie e o Rockefeller fizeram? Eles falaram, não, peraí, se a gente só ensinar... Cara, é uma piada, tem que rir para não chorar. Se a gente só ensinar drogas farmacêuticas, substâncias patenteadas nos cursos de saúde, os caras não vão saber das curas naturais e a gente vende mais. E deu certo. É assim que a banda está tocando até hoje, né? Então, enfim, eles fizeram isso por meio de um relatório, chama relatório Flexner. Isso aí está muito bem documentado na história, é só estudar. Infelizmente, enfim, né? Vamos passar para a luz. Vamos sair das trevas, vamos passar para a luz, né? Eu deixei um endereço aqui no PDF
que tem um resuminho bem didático, assim, tá? Sobre como é que foi essa história aí do Carnegie, do Rockefeller e do relatório Flexner. Bom, muito bem, vamos à luz, vai? Vamos nos aproximar mais da luz. Então, antes disso, né? Eu aqui nas dicas de saúde, qual que era essa seção aqui? Como fazer é tão importante quanto o que fazer, né? Você pode ter um excelente plano, você pode saber exatamente o que você precisa fazer, mas se você não acertar o como fazer, aquilo ali pode ser um desastre. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de um exemplo, se eu consigo ilustrar isso daqui. Eu preciso colocar combustível no carro, né? Então, isso é o que fazer, colocar combustível no carro. Só que, se eu não fizer isso direito, né? Eu posso despejar combustível em cima do capô e isso não vai funcionar, né? Então, eu fiz o que eu precisava, mas não como eu precisava. Você entendeu? É tudo assim, né? O como fazer é tão importante quanto o que fazer. E aí eu coloquei várias dicas aqui, né? A primeira e mais importante de todas, sem sombra de dúvida, são os valores morais universais, né? Se você trabalhar em cima dos valores morais universais, na minha opinião, e esquecer todo o resto aqui, vai dar certo, porque eles promovem o bem-estar, na minha opinião. Mas aí vem o sem pressa, sem pausa, todo excesso é perverso, faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, não torne a mudança mais tóxica que o mau hábito, e aí eu vi que eu esqueci de uma coisa importantíssima no meu processo, né? Que eu me falei várias vezes, que é quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, assim, aqui eu detalho a minha dificuldade, né? Uma dificuldade específica que eu passei quando eu estava com sintomas psiquiátricos mais severos, assim, eu não conseguia abrir um pote e saber se eu tinha tomado ou não aquilo, porque a minha memória, por causa do Rivotril, estava tão horrível, que eu abri o negócio e eu não sabia, nossa, mas eu já tomei ou eu vou tomar? Né? E aí eu criei um sistema que eu abria o pote, colocava o comprimido na boca, por exemplo, aí eu riscava um papel e engolia, que tinha todas as coisas que eu precisava tomar, né? E aí eu fazendo sempre nessa ordem, eu tinha certeza que eu tinha tomado. E assim, a minha história, meu amigo, nem esquece. Isso aqui é brincadeira de criança, perto dos depoimentos que eu coloquei na internet, que eu tive acesso na internet, né? E que eu já vou falar sobre eles, que eu deixei uma lista, olha, chique, de depoimentos de curas impressionantes e milagrosas, né? Daqui a pouco a gente fala sobre elas. Mas enfim, então, minha história é só mais uma entre milhões de outras muito, muito mais difíceis que a minha, né? E eu coloquei algumas aqui só para, né, casos clássicos e também alguns desconhecidos. Nelson Mandela, cara, o cara ficou 27 anos preso. Saiu da cadeia e virou presidente do país. Irmã Dulce, cara, pegou um monte de pobre na rua e colocou num galinheiro para ela tratar quase que sozinha. E aí as enfermeiras do convento se compadeceram e ajudaram ela. E no final das contas isso aí virou um dos complexos hospitalares mais modernos do Brasil. Tá? Cleberson Nogueira, nossa, esse me impressionou muito essa história. O cara viveu 1 ano na Cracolândia. E hoje é um empresário de sucesso. Tá? Tá aí a história dele, os links. Coloquei os links aqui no PDF para vocês, tá? Viktor Frankl, né, psiquiatra austríaco, uma história memorável da humanidade. Esse cara entrou para a humanidade, né? Ele foi para os campos de concentração, saiu do campo de concentração com 38 quilogramas de massa corporal. E ficou, acho que 3 anos, vivendo nos campos de concentração. E saiu de lá e inventou a logoterapia, um sistema de superação de trauma que ajuda até hoje milhares de pessoas, né? Situações, se não me engano, com estresse pós-traumático, coisas assim, tá? Eu esqueci de colocar aqui, Mahatma Gandhi. Cara, Gandhi, a gente tá vendo lá a guerra
da Ucrânia com a Rússia, cara, Gandhi teve uma situação muito semelhante à que a Ucrânia está passando hoje. Cara, ele venceu a guerra sem dar um tapa, sem dar um tiro, por meio do princípio da não violência. Ele humilhou a Inglaterra na frente do mundo inteiro, vencendo uma guerra por meio do princípio da não violência. A ordem era, os soldados chegaram, você senta no chão e se protege o que você conseguir. Tá? Todo esse estardalhaço que a gente faz hoje sobre a guerra, quanto a indústria da guerra está faturando com isso? Quanto a indústria da guerra manipula a imprensa para a gente achar que a única alternativa que tem quando alguém está sob ameaça é responder com violência. Quando um país está sob ameaça, por exemplo, é responder com violência. Gandhi provou, por A mais B, que essa não é a única alternativa. Né? Eu adoro um ditado que diz o seguinte: para provar que nem todos os corvos são pretos, basta mostrar que um único corvo é branco. Né? Para mostrar que a guerra não é a única alternativa para a guerra, basta um único exemplo. E Mahatma Gandhi foi esse exemplo. Ele venceu uma guerra. Mais que vencer, ele humilhou mundialmente um país, né? Por meio do princípio da não violência. Então, enfim, aqui tá algumas histórias de superação para dizer que, cara, ficar terceirizando, colocar a culpa no passado, colocar a culpa no outro, colocar a culpa de onde você nasceu, do governo, você não vai sair daí. Tá? Muitos dos depoimentos de cura que eu testemunhei, né, que eu vou mostrar para vocês, as fontes, os canais do YouTube que eu acompanho até hoje, etc., os livros que me marcaram, envolveu isso. Você, cara, sai da culpa, sai da vitimização, né, e dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Tem um equivalente a esse. Esqueci, tudo bem. Enfim, o espírito é esse, né? Ok, falei do relatório Flexner, falei disso, então agora nós vamos para os tipos de medicina, né? As medicinas alopática e integrativa. Então, a medicina alopática é a medicina de drogas farmacêuticas, tá? A tradicional é a medicina de farmácia. Eu considero ótima para momentos de crise, né? Então, cara, dores agudas, desmaio, sangramento, você sofreu um acidente de trânsito, tá todo estrambelhado lá, cara, vai para o hospital, é medicina alopática, é o que a gente tem, né? Usa. Agora, para a cura de doenças, principalmente as crônicas, diabetes, reumatismo, insônia, depressão, ansiedade, fadiga, síndrome do intestino irritável e assim por diante, para mim é muito claro que a medicina integrativa ou funcional, medicina funcional, também chamada de medicina de estilo de vida, é muitas vezes superior à medicina alopática. A quantidade de depoimentos com bons resultados de pacientes integrativos na internet é gigantesca. Já já eu te mostro. Dá para cuidar de um carro, e eu faço uma analogia aqui, né? Dá para cuidar de um carro só com combustível de qualidade? Claro que não. É preciso verificar o óleo, fazer manutenção preventiva, lavar com frequência, calibrar os pneus, trocar o pneu, etc. De maneira semelhante, dá para cuidar da saúde só se alimentando bem? Ou só tendo equilíbrio emocional? Ou só tendo sono reparador? O corpo humano é uma máquina milhões de vezes mais complicada que um carro. É de se esperar que a sua manutenção não seja assim tão simples. A medicina integrativa trata o paciente de maneira a integrar essas engrenagens de saúde. Entre elas o sono, alimentação, atividade física, o equilíbrio emocional, meditação, pausas de descanso para o corpo e para a mente, espiritualidade e assim por diante. Dificilmente você terá uma consulta ou um retorno com um médico integrativo com duração inferior a 60 minutos. Tá? Eu já tive algumas consultas
de mais de 5 horas de duração. Eu acho que o meu recorde foi 7 horas de duração numa consulta, uma sentada com uma médica integrativa, tá? O médico integrativo, ele vai querer te virar do avesso, cara. Ele vai querer saber os principais acontecimentos da sua vida desde o nascimento. Se você bateu a cabeça, se você tomou tombo, se você tem trauma psicológico, tudo, tá? Seus hábitos alimentares, de sono, atividade física, estado emocional, quanto de água que você bebe, e por aí vai. Na medicina integrativa, o corpo é tratado frequentemente como um terreno biológico, tá? A doença surge quando esse terreno está sujo. Emoções destrutivas, comida, cosméticos tóxicos, falta de hidratação, ou atividade física, etc. Então veja, um carro, dependendo do parafuso que está lá dentro do motor, se você tira o parafuso, o carro não funciona. Está tudo no lugar, mas não funciona. Se você faz tudo perfeitamente, mas não bebe água, é um parafuso fundamental. Tá? Então você precisa saber os principais parafusos, as principais engrenagens de saúde do corpo, é o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui nas próximas partes, né? Nos próximos vídeos, e ir percebendo onde é que estão os seus erros mais graves e você vai lapidando aquilo ali. Tá? Com autonomia, você mesmo, eu vou passar os médicos aqui, quem que você assiste, onde você vai atrás de informação. Quando você não der conta, você vai atrás de um especialista, mas, cara, você tem autonomia no jogo, entende? Então, por outro lado, a saúde se manifesta quando esse terreno biológico está saudável. Isso acontece por meio dos pilares da medicina integrativa, né? Que precisam ser cultivados ao longo do tempo. Né? Eu bebi água até hoje, beleza, aqui, a minha garrafinha está aqui. Pelo menos, assim, o mínimo do mínimo para mim é 2 dessas por dia. Tá? Isso aqui é quando eu estou viajando, trânsito, muito tempo de estrada, 2 por dia, tá? Normalmente, 2 da manhã e 2 à tarde. Isso dá 4 vezes 7, 2.800. 2 litros e 800, tá? Então esse é o meu padrão, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, faço café e pego minha primeira garrafa. Terminei a primeira garrafa, vou para a segunda. E assim por diante. Já vou falar desses hábitos, né? Então não adianta eu ter... Eu entrei no assunto da água. Não adianta eu ter bebido água 10 anos certinho e passar de hoje em diante não beber. É uma coisa que você precisa fazer sempre. Assim como você precisa sempre encher o pneu do carro. Sempre trocar o óleo e assim por diante. Eu vou tratar dos pilares de saúde que se mostraram extremamente potentes. Extremamente potentes. Isso aqui é ouro puro, cara. Na minha experiência direta, isso aqui é o que eu vivo. Tá? E que foi 2 médicos... peraí que eu perdi completamente aqui. Vou tratar daqueles que se mostraram extremamente potentes na minha experiência direta. Que foi de 2 médicos dizendo... depois... Eu escrevi errado aqui. Que 2 médicos me dizerem que eu estava condenado a ter fadiga crônica e bipolaridade, né? E hoje, 6 anos depois, eu tenho mais saúde que esses médicos que condenaram a minha saúde. Tragicamente, eu tô rindo, mas é um jogo perde-perde, né? É um jogo perde-perde. Muitos médicos não fazem isso por maldade. Eu acho que a maioria não faz. É por ignorância mesmo. O cara acredita naquilo. Ele faz aquilo para ele faz aquilo para a mãe dele, para os filhos dele. É naquilo que ele acredita, né? E é uma tragédia. Bom, quais são esses pilares, né? Autoconhecimento, sono reparador, hidratação, alimentação limpa, atividade física, contato com a natureza, meditação, suplementação, jejum. E eu adiciono por minha conta contato direto com a espiritualidade, né? Vou falar com detalhes disso nos próximos vídeos, tá? O Dr. Samuel Dalelast tem 2 vídeos maravilhosos explicando as diferenças entre as medicinas alopática e integrativa. Tá explicadinho aqui, tá? Parte 1 e parte 2. Procura aí no YouTube ou usa os links que eu estou te dando, né? Samuel Dalelast, Medicina Integrativa, você vai encontrar esses vídeos. Muito bem, vamos então para as dicas de ouro, tá? A primeira delas, que eu acho que
nossa, me educou demais da conta foi ouvir depoimentos de curas e de milagres, né? É um hábito que eu tenho até hoje, né? Eu sigo canais onde as pessoas relatam os experimentos de cura dela, as experiências de cura delas. Eu coloquei os principais aqui para vocês, tá? Eu acostumei a acompanhar coisas que falam de milagres, que falam de curas, né? Muito potentes, que beiram milagre, ou literalmente milagrosas. E conforme... então, deixa eu ler aqui. Quando 2 médicos disseram que eu não tinha mais jeito, aprofundei meus estudos em curas, inclusive as milagrosas, e rapidamente percebi que não é possível afirmar que uma pessoa não tem mais condições de restabelecer a saúde. Cara, as pessoas se ressuscitam. Eu citei um exemplo, aí tem vários. As pessoas levantam literalmente dentro do necrotério. Não dá para falar que a pessoa não tem mais jeito. Acho muito difícil alguém entrar em contato com esses casos e duvidar do poder infinito de cura da ciência realista de mãos dadas com a religião realista. Ao ouvir pessoas que conquistaram a cura, eu encontrei padrões de comportamento, erros comuns e atalhos para situações difíceis. Isso também me ajudou a separar a luz do lixo, porque não dá para curar doença com viagem na maionese. Eu destaquei isso daqui que eu acredito muito. Ó. Se alguém se curou, é porque alguma coisa real agiu sobre a doença. Se alguém se curou, é porque alguma coisa real agiu sobre a doença. Não dá para inventar uma pessoa ficar louca, como eu fiquei e fui internado, eu realmente estava louco, entendeu? Mas curar a doença, não. Você vai lá, faz os exames, a pessoa está doente, depois fez os exames, tudo certo, passa 1 ano, passa 2, passa 10, a pessoa sumiu os sintomas, sumiu os indicadores nos exames, a pessoa se curou. Cara, então isso é real. Então isso não é viagem na maionese. Né? Se você tem alguma doença, procure ouvir com frequência depoimentos de sua condição específica. Né? Então você tem pressão alta. Cara, vai lá atrás dos depoimentos das pessoas que têm pressão alta e se curaram. Aqui você vai conseguir isso. Não interessa... Cara, eu deixei um leque muito grande de coisas aqui. Qualquer que seja a sua condição de saúde, você vai encontrar pessoas com a sua condição específica falando, eu me curei. Você precisa colar nesses caras. Assiste. O sucesso deixa pistas. O sucesso deixa pistas. Segue a trilha desses caras. Muito bem. Vou deixar algumas fontes que eu encontrei pelo caminho. Tá? Uma primeira grande fonte aqui foi o Joe Dispenza, um livro dele. Tá? Joe Dispenza sofreu grave lesão na coluna depois de um acidente, acho que de carro, e os médicos diziam que ele nunca mais ia andar. Após curar-se completamente usando meditação e alterando seu conjunto de crenças, dedicou sua vida à pesquisa de como ciência e espiritualidade podem realizar juntas curas aparentemente milagrosas. Quando a gente fala de ciência e espiritualidade, tem muito de um perfil gratiluz, assim, de um cara viagem na maionese. Não é o caso. Né? Esse cara aqui colabora, cara, ele fez pesquisa junto com Harvard, com Stanford, qual foi outro aqui? A Universidade de São Diego. Eu tô falando de pesquisa high level aqui, entendeu? Às vezes envolvendo meta-análise, os melhores métodos científicos que nós temos para descobrir como resolver problemas. Tá? Então, em seu livro Você é o Placebo, ele mostra como a mente pode influenciar a saúde, ensina exercícios práticos e apresenta estudos científicos intrigantes que deixaram a ciência materialista de cabelo em pé. Foi um livro muito importante na minha trajetória de cura, tá? E aí eu faço uma nota de pé de página aqui. Anos mais tarde, eu li o livro Espírito Matéria, do Dr. Lacerda, tá? Da doutrina espírita, tá? Mas o Dr. Lacerda, ele faz várias ressalvas em relação aos apontamentos de Kardec, que muitos dos que trabalham com apometria não sabem, porque não leram o livro dele, né? Eu li o livro original dele lá, tá? Tem de graça na internet.
E passei por um tratamento de apometria que foi muito bom para mim, tá? E me pareceu extremamente em sintonia com o livro das afirmações do Joe Dispenza, mas que ele tem uma relação muito mais íntima com o mundo espiritual. Foi para... continua na outra página, a nota depois de pé de página. Depois li o livro Afirmações Científicas de Cura, de Yogananda, e achei esse último uma síntese brilhante, bem simples e direta mesmo, tá? Completamente de acordo com o que é apresentado tanto pelo Joe Dispenza como pelo Lacerda, né? Eu coloquei em prática o que o Yogananda colocou. Foi um livrinho, sei lá, acho que não tem 30 páginas, esse livro Afirmações Científicas de Cura, né? Do Yogananda. E, cara, se você quer a síntese da coisa, vai pro livro do Yogananda. Tá, beleza. Então, aqui são alguns livros importantes da minha trajetória, depois experiências de quase morte. As experiências de quase morte, aí elas colocam a ciência materialista realmente no chinelo, né? Essa história de que a consciência humana é fruto, né? É consequência da atividade cerebral completamente destruída, né? Pelas evidências das experiências de quase morte, que o cara morre, o cérebro para de funcionar, né? E ele fala coisas que têm uma correspondência muito grande com o mundo físico, o mundo que a gente chama de real aqui, né? Mas que estava completamente longe dos seus 5 sentidos. Então, exemplos típicos: o cara sofre um acidente de trânsito, chega morto no hospital, morto mesmo, não tem atividade cerebral, não tem batimento cardíaco, tá? Não tem dilatação da pupila, não tem nada, o cara tá morto. Aí eles vão lá, dão um choque no cara, ressuscita o cara e o cara fala como foi os procedimentos, quem que deu choque nele, o nome da galera, onde é que tá o óculos dele, qual foi o enfermeiro que retirou o óculos dele. Então eu vou entrar em mais detalhes dessas coisas, né, na parte que a gente falar de espiritualidade, mas aqui já fica um aquecimento, né, sobre o assunto, né. E às vezes, é isso, não vou entrar em mais detalhes não. Então aqui, ó, no canal do YouTube, fundado por um neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, tá, e de um físico. Tá? O neurocirurgião é o Dr. Edson Amâncio e o físico é o Carlos Mendes, né? Então veja, não é um Zé da Esquina, não é um negócio feito aleatoriamente, é por pessoas que entendem de ciência, por pessoas que entendem de saúde, tá? Quantos médicos materialistas não passam eles mesmos por experiências de quase morte e muda completamente a concepção de vida, passa a escrever livros de quase morte, justamente porque entraram em contato de maneira direta com essas evidências físicas que eu tô falando aqui para vocês. O cara fala, não posso ter viajado na maionese se eu vi toda a operação. E depois volto para cá e confirmo com a equipe médica que era isso. Ou enquanto eu estava morto no hospital, eu vi o que aconteceu na minha casa. Os meus familiares, o que eles fizeram. E depois eu volto aqui, ressuscito, volto lá e converso com todo mundo e foi isso mesmo. Né? Isso, coisas assim, estão relatadas em diferentes revistas científicas de altíssimo prestígio, até a própria The Lancet. Eu vou... Né, nas outras partes eu coloco as fontes aí para vocês. Então, essas experiências de quase morte, e aí muitas desses relatos são curas milagrosas. O cara passa por cirurgias espirituais, ele descreve o que acontece no mundo espiritual e o que acontece aqui. E aí, às vezes, o cara simplesmente, sei lá, o tumor some do dia para noite, ninguém entende. Né? Lembro de um caso... Eu não vou lembrar detalhes, nomes, mas está nesse canal Afinal que Somos Nós. Né? A pessoa tinha um câncer e ela passou por um sonho lúcido, alguma coisa assim, tá? Não lembro dos detalhes. Na noite anterior à cirurgia, né? Situação gravíssima, e fez todos os exames e tal, e no sonho lúcido ela foi operada no mundo espiritual. Ela foi para a mesa de cirurgia, né? E os médicos voltaram da mesa de cirurgia completamente transtornados, assim, falando, cara, eu não sei dizer, a gente fez os exames da semana passada, o câncer estava lá, ela foi operada por alguém. Só que é uma operação que já está cicatrizada, não tem pé nem cabeça isso aqui. E aí?
E o cara tem os exames da semana passada e os exames de agora. E o câncer não tá mais lá e tá tudo cicatrizado e pá. Entende? Por isso que eu coloquei um capítulo de que é o mundo espiritual que manda na brincadeira aqui. Não é o mundo material. Né? E veja, relatos como esse estão em diferentes partes do mundo. Médicos ateus às vezes passam por experiências como essa e começam a escrever livros e mais livros, porque começam a entrar em contato com as evidências de que o mundo espiritual não só existe, como é ele que manda no jogo aqui embaixo. Muito bem, então eu deixei 2 canais aqui, né? O primeiro é esse, é o Final que Somos Nós, do YouTube. Tem mais de uma centena de depoimentos lá, eu acho que eu assisti todos, sem exceção. Com exceção do de hoje, né? Hoje é domingo, mandou. Bom, eu sempre, durante a semana, o que aparece lá eu assisto, né? E também tem um outro que tem muitos depoimentos de experiências de quase morte, que é esse Next Level Soul português. A tradução dele é meio estranha, assim, mas dá para se pegar a mensagem geral. É feito automaticamente, né? Para quem tem fadiga crônica, eu deixei também um canal em inglês que foi muito importante para minha recuperação, né, da Healing. Eu deixei aqui uma playlist com 67 depoimentos de alunos do Dr. Oronal Zancan. Um dos depoimentos de lá é o meu, tá? Só que eu dei aquele depoimento e depois eu tive uma outra crise, tá? E aí foi quando eu fui para o hospital psiquiátrico e etc, né? Mas ali, quando eu estava no hospital psiquiátrico, para vocês terem uma ideia, eu fazia atividade física, fazia musculação e fazia HIIT lá dentro. Porque eu já conhecia a medicina integrativa e sabia o que me ia tirar daquela lambança toda lá. Tá? Agora não, agora a minha saúde está completamente estável, né? Eu passei um último ano onde a minha saúde só melhorou, e é o que está acontecendo até agora, né? Eu precisava tomar melatonina, não preciso mais, precisava tomar lítio, não preciso mais. Hoje eu consigo trabalhar 6, 7, 8 horas de trabalho intelectual, escrevendo, gravando vídeo, vendendo imóvel, escrevendo contrato de advogado e assim por diante, né? Sem problema nenhum. Meu cérebro aguenta bem esse processo, né? Desde que eu mantenha a rotina dos hábitos de saúde. Então aqui tem 67 depoimentos, né? Tem uma condição específica, cara, entra numa lista dessa daqui e acha a sua condição específica, escuta um cara, escuta 2, escuta 3, escuta 1 por semana, escuta todo dia a hora que você for almoçar, né? Isso vai te dando pistas sobre seu próprio caminho de cura, né? Também deixei um canal de depoimentos do Dr. Vanderlei Ribeiro, que fez um excelente trabalho colocando esses depoimentos no YouTube, né? Lá tem acho que tem mais de 500, eu coloquei 400 só por segurança, não contei, né? Tem mais de 500 depoimentos, grande parte com doenças autoimunes, tá? Mostrando o antes e depois da pessoa. Então, isso é muito legal, vídeos curtos, assim, 4, 5 minutos, sabe? Ele grava antes, ou mostra a fotografia antes, como é que a pessoa estava, ela passa pelo tratamento de altas doses de vitamina D e ele mostra o depois, né? Alguns desses caras, depois de 7, 8 anos de tratamento, como foram esses 7, 8 anos? É aí onde eu te falo, viagem na maionese não cura doença. Pô, o cara tinha uma doença, passou 20 anos com a doença, aí entrou num protocolo de alta dose de vitamina D, passou os próximos 7 sem sintoma nenhum, não tem viagem na maionese. Ou passou por uma cirurgia espiritual e depois ficou vários anos sem sintoma, não tem viagem na maionese, é concreto o negócio, né? E a gente precisa conhecer isso para não cair na ignorância de médicos ignorantes, né? É isso. Esse é o meu ponto de vista. Então aqui deixo o canal do Dr. Vanderlei Ribeiro, Vitamina D, Medicina e Saúde, no YouTube, né? Um documentário que eu gostei muito, o documentário Rio, tá? Ele tá dublado, ele tá legendado no YouTube aqui de graça, acho que tem na Prime e no Google Play também, tá? Aqui tá legendado, mas talvez nessas outras plataformas esteja dublado para quem quiser. Muito bem. Médicos integrativos que eu sigo na rede, né? Então eu sou
Dr. Ronald Zancan é meu grande professor, né? Eu fiz o curso de saúde dele, o ProSer Saúde, que é o curso mais completo. Também tem os 100 dias, né? Que é o começo do ProSer Saúde. Bom, enfim, quem quiser saber, procura o meu depoimento lá pro Dr. Ronald Zancan, que eu deixei em cima o canal dele, né? Que você vai ver como as ferramentas desse programa ajudaram na minha vida, né? Tudo isso que eu vou falar de medicina integrativa, não de espiritualidade, né? Mas toda essa coisa de medicina integrativa, quais são os pilares, por onde começar, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Ele fez um trabalho simplesmente brilhante, né? Ele fez um passo a passo para pacientes integrativos, né? A ponto de você saber ler seus próprios exames, e saber quando procurar ajuda, falar, não, isso aqui eu dou conta de resolver sozinho, com suplemento, com atividade física, melhorando o sono, etc. Opa, isso aqui não dá, isso aqui eu preciso de um especialista, eu preciso de um nutrólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um psicólogo. Então, né, quando procurar ajuda, né, ele fez um passo a passo. Incrível, né, fantástico, assim, que eu sou testemunha viva de que esse negócio funciona. Direto assisto os vídeos dele. Juliano Teles, nossa, o grande diferencial dos vídeos dele é que ele dá a dose de suplemento e fala exatamente como tomar nos vídeos, né? Então, gosto muito dos vídeos dele. Dr. Samuel Dalelast, para quem como eu gosta de ouvir sobre bioquímica da saúde, mesmo sem entender muita coisa, esse é o cara. Vídeos recheados de fisiologia, mecanismo hormonal, etc. Tá? Dr. Baracate, é muito didático, gosto dele também. Doutora Alain Dutra, gosto da estrutura dos vídeos, tem um roteiro bom e conteúdo de alto nível, direto trazendo artigo científico, etc. Né? Não se incomode se você não entender tudo que esses caras falam, eu também não entendo, mas a gente pega a essência. Tá? Dr. Juliano Pimentel, outro cara, bastante espiritualizado, eu acho o Dr. Juliano, gosto dos vídeos dele. E aqui eu coloquei duas médicas, né? A doutora Lucy Kerr e a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que foram as duas que guiaram os meus passos para escolher o médico certo durante nossa última crise de saúde mundial, tá? Importante, não me interessa a opinião política do médico A ou B quando se trata da eficiência de um medicamento. Eu não misturo esses dois assuntos e acredito ser um grande erro fazer isso. Eu tive amigos que dão aula para a faculdade de medicina, né, que se recusaram a entrar a fazer um tratamento X ou Y porque político A falou isso, fanatismo político. Né? Então veja, se eu tenho um tratamento, vamos lá, tem um remédio, uma droga farmacêutica, né, da Medley, mas eu sou palmeirense e a Medley está patrocinando o Corinthians. Eu falo, não vou tomar porque a Medley patrocina o Corinthians, então não vou tomar esse remédio não, porque eu não quero sarar. Não dá para... É um raciocínio muito estreito, muito limitado. Agora, se a gente trocar time de futebol por opinião de político, a ignorância é a mesma. Eu não vou fazer um tratamento porque político X ou Y falou alguma coisa. Cara, eficiência de tratamento é uma coisa, opinião de política é outra. Separa as coisas. Né? Eu tive amigo que dá aula para a faculdade de medicina, que eu mandei todos os artigos pro cara, né? Porque eu tava com medo. Eu estudei o tema para escolher meu tratamento de saúde. Eu já sabia o que Pfizer e AstraZeneca fazem na saúde da população. Já tinha lido o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Sabia que essas instituições não passam nem perto de ser confiáveis. Né? E mandei os artigos tudo pro cara. E o cara ficou podre na cama. Tiveram que levar comida lá na porta da casa dele. Ridículo. Né? Por causa de fanatismo político. Então, bom, é isso aí. Né? E outro cara que não é médico, mas eu gosto muito é o Daniel Forjaz, tá? Do canal do YouTube Autor da Sua Própria Saúde. Tá? Esse não é médico, mas sabe tudo de plantas medicinais, chás, doses, tinturas, tratamentos. Sempre veja a opinião dele antes de consultar médicos sobre assuntos específicos. E falando nisso, vamos à próxima dica. Tá.
Eu já... médico, por exemplo, saí com receita de antibiótico, né, de médico de postinho, eu falei, cara, antibiótico, demorei tanto para colocar meu intestino no lugar, não vou tomar isso, né? E aí estudei, entrei no canal do Daniel, baixei uns artigos científicos de revisão de eficiência de planta e me curei com chá. E não me arrependo. Não tô falando que é para as pessoas fazerem isso, tô falando que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, tá? Tô dando conselho para ninguém aqui, tô dando um depoimento, ok? Eu já fui na ideia de ficar tomando antibiótico para qualquer coisa, minha flora intestinal foi pro beleléu. Então, próxima dica. Consulte esses caras de graça sempre que você quiser. Cara, de graça. Então veja, eu peguei o hábito de ouvi-los durante a refeição, dirigindo, lavando louça. Foram meus sábios companheiros ao longo desses 6 anos de cura. Hoje eu só faço consulta anual de acompanhamento, minha saúde está muito boa, mas acompanho outras pessoas da família e geralmente consulto uns 3 ou 4 desses médicos que eu coloquei aí antes de ir na consulta, para problemas específicos, diabetes, pressão alta, etc. Às vezes fazendo isso nem precisa de ir na consulta, tá? Exemplo, assisti um vídeo de um alergista que foi completamente suficiente e eu não precisei pagar consulta para uma alergia nos meus olhos. Os vídeos do Daniel me ensinaram chás maravilhosos para dormir melhor e aumentar as plaquetas do sangue em casos de dengue, coisas que eu usei por aqui. Então, meus queridos, bom, é isso, tá? Esta foi a nossa segunda parte, né? Na terceira parte no próximo vídeo, se a minha memória não estiver falhando, eu vou entrar mais a fundo nos pilares de saúde da medicina integrativa, tá? Então, falar sobre sono reparador, hidratação e assim por diante, tá? E na sequência, nos próximos, a gente vai para essa relação de espiritualidade. Espero estar ocupando bem o tempo de vocês. Meu esforço é para isso. Grande abraço, tudo de bom.